Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós estamos aqui juntinhos, nos encontrando. Lembrando que nós temos um encontro marcado todos os dias, através da nossa live, através das nossas videoaulas. E juntos, nós vamos caminhando, nós vamos progredindo, nós vamos aprendendo, até que tudo se estabeleça nas nossas vidas, não é verdade? Hoje, a tia Raquel vai falar com vocês sobre um conteúdo espetacular, maravilhoso de ensino religioso, cujo tema é Aprendendo a Ser Paciente. Olha só que interessante. Paciente, tia Raquel, como é difícil às vezes a gente manter a calma, não é verdade? Mas olha só, o princípio de hoje baseia-se na frase ouvir mais e falar menos. Olha só, algumas pessoas, elas costumam dizer que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca. Por que será que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca? Muitas pessoas costumam dizer que foi porque Deus pensou que com 2 orelhas a gente ouviria mais e uma boca para falar menos. Então, vamos ouvir mais e falar menos. Olha só, o versículo de hoje, ele nos diz que cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Vamos discutir sobre esse tema? Então, olha só. Quando a gente fala muito ou quando a gente fala demais, a gente costuma falar sem pensar. E às vezes a gente costuma magoar as pessoas que estão à nossa volta. E depois a gente sofre com as consequências, porque muitas vezes a gente se arrepende do que a gente falou e não tem como voltar atrás. Porque uma vez que a palavra é lançada, não tem como a gente voltar, não é verdade? Então, olha só. Quando o Tiago escreveu essa carta, ele estava aconselhando os irmãos a serem mais pacientes. Então, o segredo é ter paciência. Saber ouvir envolve o princípio da paciência, tá? Eu não posso meter os pés pelas mãos, como diz o dito popular. Eu tenho que saber a hora de ouvir, eu tenho que saber a hora de falar, eu tenho que saber a hora de calar e a hora de agir, porque essas coisas elas caminham juntas, não é verdade? Então, eu não posso falar muito, eu tenho que falar pouco e principalmente falar na hora certa. Então, hoje, a tia Raquel vai dar 4 dicas para que você seja uma pessoa paciente. Olha que legal. Inclusive, a tia Raquel também vai ouvir essas dicas. Então, eu quero que vocês não apenas ouçam, mas que vocês comecem a praticar o que a tia Raquel está falando. Então, primeiro, aprenda a ouvir. Essa referência você pode encontrar lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 16. Tá bom? Eu tenho que aprender a ouvir porque eu tenho que ouvir o que as pessoas têm a me dizer. Eu não posso, em determinada situação, somente falar. Eu tenho que ouvir as pessoas que estão à minha volta. Bom, porque se eu ouvir os meus pais, eu vou ser uma criança obediente, eu vou ser uma criança amorosa, uma criança que respeita. Se eu ouvir os conselhos que alguém me dá, eu posso evitar sofrimento, evitar batalhas na minha vida. Então, aprender a ouvir é fundamental na vida de todos nós, tá bom? O segundo é não se apresse em falar. Falar sem pensar. Alguém te ofendeu, puf, você já dá uma resposta. Não, não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho que aprender a falar e falar na hora certa, tá bom? Então eu tenho que saber a hora de contar uma coisa a alguém, eu tenho que saber quando eu vou chamar a atenção de uma pessoa, porque há momentos que não há momentos de falar, é momento de calar, de ouvir, de esperar e de ser paciente. Bom, o terceiro, não se apresse em ficar com raiva, irado. Quando a gente fala muito, normalmente a gente está com raiva. Você estressa com alguma situação que aconteceu no decorrer dos seus dias e você fica irado. Você pega a primeira pessoa que aparece na sua frente
e solta os cachorros em cima dela. Ou seja, você fala um monte de coisas, você briga, você grita, você chora. Então, tudo isso acontece por quê? Porque nós temos que saber a hora de falar e a hora de ouvir, tá bom? Então, se você saber a hora que você deve falar e a hora que você deve ficar calado, você vai começar a colocar em prática a paciência. Porque se eu tenho paciência, eu respeito a opinião das outras pessoas. Eu entendo que há coisas que a gente não fala, há coisas que a gente guarda só pra gente e há coisas que a gente conta só pra Deus, não é verdade? Então, olha só. Ficar com raiva, ser agressivo, mostra que não temos paciência com as pessoas. Então, quando a gente não tem paciência, quando a gente é uma pessoa estressada, a gente ofende os outros que estão à nossa volta. Porque às vezes você é mal educado, às vezes você briga com uma pessoa só porque você não esperou ela te falar, você já foi diretamente brigando, tá? Então, tudo parte da paciência. Fundamental na nossa vida, paciência. Tá bom? Depois, lá embaixo no texto, fala assim, ó. Ao irarmos, entramos em conflito conosco mesmo, pois sabemos que a raiva não agrada o coração de Deus, pois brigar e ficar chateado vai desagradar a Deus. Então, se acontecer um conflito na sua casa, com seu irmão, com um colega de sala, a melhor coisa que você tem a fazer é sentar, ouvir o que o seu colega tem a dizer, ou o seu irmão, falar o que você tem também a dizer e entrar no consenso, ou seja, vocês vão conversar, tá? Lembra que a tia Raquel fala sempre lá na nossa sala que conversando a gente se resolve tudo? Às vezes houve um mal entendido. Não foi aquilo que a pessoa quis dizer, mas você entendeu daquela forma porque você estava nervoso, porque você estava estressado. E o último que eu quero deixar para vocês hoje é: seja humilde. Reconheça que está errado em falar antes de ficar com raiva apressadamente. Humildade. Essa palavra é maravilhosa. Quando eu sou humilde, eu reconheço que eu errei. Ou seja, eu reconheço que eu falei demais. Que eu falei algo que magoou uma pessoa, algo que não devia. Então, a partir do momento que eu reconheço, que eu tenho humildade de saber que eu fiz algo errado, que não deveria ter feito, eu vou reconhecer e eu vou chegar até essa pessoa e vou conversar esclarecendo tudo o que aconteceu da melhor forma possível. Muitas vezes a gente guarda mágoa no nosso coração e isso faz mal pra gente e faz mal pra pessoa que eu estou magoada. E além disso, não agrada o coração de Deus. Então, quando eu estou magoado com uma pessoa, o melhor que eu tenho que fazer é procurar essa pessoa e conversar, dialogar, tá bom? E saber o que eu devo falar. Muitas vezes é difícil a gente saber o que vai falar de acordo com algumas situações. Mas eu tenho que pedir sabedoria para Deus. Eu tenho que pedir força, eu tenho que pedir: Senhor, me ajude. Coloque as palavras certas na minha boca. Então, se eu pedir direção a Deus quanto ao que eu devo falar, Ele vai me dar, Ele vai me ouvir. Deus é nosso amigo e nós devemos conversar com Deus, tá bom? Depois, lá no texto fala, aplicando a palavra: Jesus foi um homem manso, não se apressava a falar e julgar os outros. Então Jesus, ele sabia a hora certa de falar. Ele não se apressava em falar. Ele esperava, ele ouvia e depois ele aconselhava o que é correto para a gente fazer. Falava sempre palavras de conserto, ou seja, eu como uma pessoa boa, como uma pessoa que agrada o coração de Deus, eu tenho que usar palavras mansas, tá? Lá na Bíblia fala que a palavra mansa, ela acalma a raiva. Alguém pode estar muito nervoso, mas se você abaixar o tom de voz, falar com amor, com delicadeza, com elegância, aquela pessoa vai amansando, ela vai reconhecendo que não precisa falar naquele tom e as coisas vão se estabelecer, tá bom? Outro ponto importante é não se considerar mais que os outros, tá bom? Eu não sou melhor que as outras pessoas porque eu sou formada ou porque eu falo bem, tá bom? Cada um tem o seu valor. O importante é ter humildade e amor no coração.
tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas conversas que nós temos tido todas as sexta-feira durante a nossa videoaula de ensino religioso. Leiam o texto com bastante atenção, com muito carinho e dedicação. No momento que você estiver lendo esse texto de ensino religioso, peça a Deus para te dar entendimento, tá bom? Fala, Senhor, me dá entendimento para que eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo. Deus quer falar com você através desse texto. Ele quer te ensinar uma lição de vida. Ele quer te ensinar que você tem que ser humilde, que você não tem que se irar, que você tem que ser uma pessoa solidária, amorosa e que sabe ouvir o que as pessoas têm para dizer. Tá bom? Depois que você ler o texto, você vai responder as perguntas, copiar e respondê-las em seu caderno, fazendo a letra bonita e se dedicando como sempre, tá bom? E que o Senhor te abençoe, que o Senhor coloque as palavras certas na sua boca, para que quando você falar, as pessoas sintam a presença de Deus através de você. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.